Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico sobre o Evangelho de São João. É realmente um prazer ter você aqui com a gente. Não deixe de compartilhar este vídeo, não fique aí como turista não. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso, ao estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, ainda no capítulo 2 de João, do versículo 13 ao 25, que fala da purificação do templo. Vocês lembram que Jesus, então, ele sai de Caná, como você está olhando aí no nosso mapa, vai para Cafarnaum, passa uns dias em Cafarnaum. Você está vendo, inclusive, algumas fotos aí das ruínas, de Cafarnaum. Aí tem casas do primeiro século antes de Cristo. Essa cidade fica às margens do Mar da Galileia e era uma importante rota chamada de Estrada do Mar, onde o comércio passava entre o Egito e a Síria. E depois Jesus ele sobe, diz a palavra, para Jerusalém. Então vamos ler o nosso texto para que a gente possa então se situar e agora ver os detalhes. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-no então, dizendo: que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhes Jesus: destruí este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Enquanto estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, vendo os sinais que fazia, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não tinha confiança neles, porque os conhecia a todos, e não necessitava que lhes dessem testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Vamos continuar então o nosso estudo, versículo por versículo, começando ali então no versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Primeiro que ali João coloca no texto a Páscoa dos judeus. Este termo nunca é usado no Antigo Testamento. Sempre se falava a Páscoa do Senhor. Mas, com o passar do tempo, com aquelas regras que nós vimos lá em Caná, foram acrescentadas, depois de tudo o que aconteceu no templo, o que vai acontecer no relato de hoje, a Páscoa, que era a celebração da saída do povo da terra da escravidão, do Egito, para a terra da liberdade, se tornou não mais a Páscoa do Senhor, mas a Páscoa dos judeus. Então é colocado aqui na maneira como eles deturparam e foram deturpando aquele culto original querido por Deus. E eles sobem a Jerusalém, porque de fato era o lugar, fica nas alturas, fica no monte, de onde você vem, de qualquer lugar que você vem, você precisa subir. Subindo então a Jerusalém. E uma das 3 Páscoas mencionadas por João. Então, no Evangelho de João, nós vamos ver que Jesus passa por 3 Páscoas. Esta é a primeira. E neste tempo, nessa festa de Páscoa,
todos os israelitas maiores de 12 anos eram obrigados a ir a Jerusalém, a subir a Jerusalém. Então, mais ou menos aí de 55 mil habitantes que tinha Jerusalém, ela inchava, chegava a 125 mil peregrinos. Vocês terem uma ideia, 18 mil cordeiros eram sacrificados nos dias da festa da Páscoa. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre o templo, a importância do templo de Jerusalém. Vou deixar no card aqui para que você possa também assistir e conhecer um pouquinho mais da sua importância. Então, essa Páscoa que celebra a libertação do Egito, ao mesmo tempo a fundação de Israel como povo, é o momento ideal, é o momento estratégico para que Jesus possa começar a sua missão. Dali vinha gente de todas as partes, de Israel e fora de Israel também. Então, com Jesus começando a missão ali, a possibilidade de difusão dessa missão era grande. Versículo 14. No templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados. Transformaram o templo num lugar de comércio. No lugar onde se busca Deus, transformaram num comércio abusivo. O problema não era vender as coisas, o problema era o abuso com que se vendiam essas coisas. E ali tinham as grandes comissões. Muitas vezes se vendia o cordeiro para o sacrifício, que depois eram queimados, uma espécie de churrasco, e depois revendidos para que as pessoas que estavam instaladas em Jerusalém pudessem comer. Então vejam, por aí a injustiça já que se cometia. E muitos desses comércios pertenciam aos grandes sacerdotes do templo que se aproveitavam, inclusive do sacerdote Anás. E um detalhe, os cambistas estavam sentados. Esse é um detalhe que diz que estavam instalados ali. Esta corrupção, este abuso, não era eventualmente, estava instalado, estava enraizado no templo. Versículo 15. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois, lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Aí temos o elemento chicote. Muitas vezes o Messias, a figura do Messias, era apresentada como uma pessoa com um chicote na mão. Porque o chicote simbolizava as dores que viriam com os tempos messiânicos. Então esse gesto de Jesus de pegar o chicote era um gesto messiânico, já falava por si só. Era a imagem, Messias com chicote na mão, aquele que expulsa todo o mal. E aquilo que os profetas denunciaram. Vamos pegar lá Isaías, capítulo 1, versículo 11. Peguei na sua Bíblia, Isaías, capítulo 1, versículo 11 seguintes, que diz assim, que me importam os vossos inúmeros sacrifícios, diz Yahvé. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura dos bezerros cevados. No sangue de touros, de cordeiros, de bodes não tenho prazer. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis meus átrios? Basta de trazer-me oferendas vãs, elas são para mim incenso abominável. Lua nova, sábado e assembleia, não posso suportar falsidade e solenidade. Vossas luas novas e vossas festas, minha alma as detesta. Elas são para mim um fardo, estou cansado de carregá-lo. Então, por aí você já vê a insatisfação do profeta. A insatisfação que o profeta denuncia, na verdade, e que Jesus, então, realiza. Ele expulsa do templo os animais. Expulsando do templo os animais, Jesus está dizendo que não só os animais ali, mas também todo aquele sacrifício,
todo esse culto inválido denunciado pelo profeta Isaías. Os profetas, na realidade, pedem uma reforma, mas Jesus vai abolir completamente os antigos sacrifícios. As ovelhas aqui têm o simbolismo do povo de Deus, que depois Jesus vai dizer que são ovelhas sem pastor. Então eles mandam as ovelhas embora, mandam as ovelhas saírem do templo, porque dentro do templo existem assaltantes que roubam. As ovelhas estão no templo e vão para a morte. E Jesus oferecerá o quê? A vida pelas suas ovelhas. As moedas, também aqui o dinheiro, no templo tinha a prática do câmbio. Assista aquele vídeo que eu falei do templo que fala bem isso, né? Então o templo era uma espécie de banco, porque eles cunhavam as próprias moedas, porque era inaceitável que alguém colocasse na oferta uma moeda que tinha a figura de um deus pagão, uma figura de um imperador. Então você tinha que fazer esse câmbio, você trazia o dinheiro de fora, lá com a figura do imperador, e ali então no próprio templo você fazia este câmbio. O que Jesus denuncia ao atirar esse dinheiro todo no chão? Jesus denuncia o quê? O abuso do tributo que acontecia também ali no templo. Versículo 16. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Os pombos também eram utilizados para o sacrifício, porque os ricos davam os corneiros, as ovelhas, os pobres que não podiam comprar, compravam então os pombos e ofereciam, né? Maria e José ofereceram ao templo um casal de pombinhos, porque justamente eram pobres. E Jesus usa uma expressão aqui, ó, não façais da casa do meu pai. Ao dizer meu pai, ele está dizendo que ele é o Filho, que ele é então o Messias. E faz um paralelo, casa de Deus, casa de comércio. Fizeram da casa de Deus uma casa de comércio. Fizeram de um lugar feito para a glória de Deus, num lugar que se faz a exploração do povo, né? Na tenda, Deus descia até o homem. Lembra na tenda que atravessou o deserto? Nós falamos nos vídeos anteriores. Deus descia na tenda. No templo é o homem que tem que subir até Deus. E agora, a pessoa de Jesus, Deus está sempre presente onde quer que o homem esteja. Versículo 17. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Esse é o Salmo 69, se você pegar aí também. João cita então este salmo. No versículo 10 diz assim: pois o zelo por tua casa me devora. Me devora. Interessante que João muda o tempo de presente para futuro. Me devorará, ou seja, não terá fim. O zelo, que é a pessoa de Jesus, pelo seu povo, pelas pessoas, pela salvação da humanidade, vai continuar sempre, nunca irá acabar. E a palavra central aqui é o próprio zelo, que significa esse ardor, essa paixão. Daí vem também os zelotas, que tinha também um grande zelo pela lei, na prática da lei, ao ponto de querer fazer guerra e fazer muitas vezes a luta corporal contra os romanos. E Jesus não é simplesmente um reformista, ele não quer apoderar-se do templo, mas ele vem para substituir o templo na sua própria pessoa, como a gente tem dito. A nova aliança toma o lugar da antiga e o templo então cede o seu lugar para a pessoa de Jesus. Versículo 18. Os judeus interpelaram-no então, dizendo: que sinal nos mostras para agires assim? Os dirigentes, os sacerdotes do templo,
acabam se tornando juízes. Lembram lá que eles foram interrogar o João Batista? Agora, diante de Jesus, eles se tornam juízes. Eles pedem as credenciais de Jesus. Quem é você? Quem você pensa que você é? Jesus, então, ele é visto como um rival, um intrometido. Engraçado que eles não questionam a atitude deles. Será que essa denúncia, essa prática de Jesus tem razão de ser? Eles não se questionam, eles preferem questionar a atitude de Jesus. Aí vem o versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: destruí este santuário e em 3 dias eu o levantarei. O santuário, que antes era a tenda, que ia junto com o povo, passou com o povo pelo deserto. Depois se tornou, então, o santuário templo, onde se colocava a Arca da Aliança, a presença de Deus, e agora o santuário é o próprio Jesus. E eles então pedem um sinal. Qual é o sinal? Quais são as suas credenciais? E Jesus, com esta fala, ele então diz que a sua paixão e a sua morte. Destruí este templo em 3 dias, eu o levantarei. Santuário único e definitivo agora é a pessoa de Jesus. 3 dias. Lembra da ressurreição de Lázaro? Já era o 4º dia, porque no 4º dia começava então a decomposição do cadáver. A pessoa começava a perder os seus traços. Jesus não experimentou o 4º dia, ele não perdeu os seus traços, ele não entrou em decomposição, ele passou pela morte. Por isso, os 3 dias. A morte como passagem que não destrói o homem, mas que o porta, o leva para uma vida nova. Versículo 20. Disseram então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Então vejam como eles entendiam o templo apenas como o edifício, como lugar do comércio, como lugar da troca, como lugar da exploração, e não como a presença de Deus. Versículo 21. Ele, porém, falava do santuário do seu corpo. É o santuário corpo. Jesus, pleno do Espírito Santo, é aquele que pode realmente oferecer a presença de Deus para o povo. Versículo 22. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Então, os discípulos só vão entender Jesus depois da ressurreição. Eles vão ouvindo esses sinais, vão percebendo, achando meio estranho, vão guardando isso. Depois da ressurreição é que eles vão olhar então para trás e vão se recordar dessas palavras e vão interpretá-las e vão entender Jesus a partir da ressurreição. Então, um olhar que se faz retroativo, é um olhar que se faz para trás. Versículo 23. Enquanto estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, vendo os sinais que fazia, muitos creram em seu nome. Claro que houve ali adesão. Muitas pessoas começaram a entender que Jesus era o Messias por causa desses sinais. Porém, é uma adesão equivocada. Por que é equivocada esta adesão? Porque eles vislumbraram, com um Messias desafiador, um Messias que bate de frente, um Messias que usa o chicote. Mas não vão entender Jesus como o amor que vai até a morte. Então é equivocada essa adesão. Eles vão por causa deste barulho que ele fez e não pela pessoa, pela sua própria pessoa. Versículo 24. Mas Jesus não tinha confiança neles, porque os conhecia a todos. Jesus ganhou popularidade.
Jesus é grande, mas Jesus conhece os motivos. E os motivos pelos quais aderem a Jesus não são válidos. Querem um Jesus triunfalista e Jesus não é um triunfalista. Jesus é aquele que dá a vida e, morrendo, dá a vida a todos. Versículo 25. E não necessitava que lhe dessem testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Jesus não precisa de informantes, não precisa de fofoqueiros para dizer quem é fulano, quem é cicrano. Ele conhece a todos. Mas precisam conhecer Jesus, não como o Messias de poder, de dominação, mas o Messias pronto a dar a vida, morrendo na cruz, ele dá esta vida. Então este é o nosso texto de hoje e uma dessas pessoas que vão aderir a Jesus é Nicodemos, que é o nosso vídeo da próxima semana, o nosso estudo já entrando no capítulo 3, o encontro com Nicodemos, que é belíssimo e é claro que você não vai perder. E se você assistiu esse vídeo até o fim, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, aperte o sininho lá para você ser lembrado. Toda segunda-feira à noite tem um vídeo novo continuando os nossos estudos bíblicos. Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.